De regresso à Comissão Executiva, estamos a falar das eleições presidenciais. Francisco França de Carvalho, acha que Cavaco vai ser mais exigente agora, como ele próprio disse, mais interventivo? Ele falou na magistratura atuante. E tinha dito que ia ver tudo o que não tinha visto antes. Também, durante a campanha. Eu não sei bem o que é isso. Uma magistratura, a meu ver, atuante não é uma oposição a um governo. É uma magistratura que mobiliza os portugueses para as reformas que tenham que ser feitas e para as mudanças que tenham que ser feitas, seja ele qual for o governo. Cavaco Silva já nos habituou a ser uma pessoa ponderada, a ser uma pessoa que, mais do que andar em função dos acontecimentos dos outros, anda em função da sua própria agenda. Tem grande, não é oportunismo, tem uma grande oportunidade política em função do seu interesse. Não quer dizer que seja um interesse pessoal, obviamente que ele não coloca os interesses pessoais, os interesses divergentes do interesse do país, mas tem sempre uma agenda muito própria. Portanto, eu acho que duvido que tenhamos um Cavaco Silva muito diferente daquilo que foi. Agora, tudo depende do que se vai passar no futuro em Portugal. Hoje em dia nós não temos muita noção do que é que vai acontecer. Há quem diga que daqui mais tarde ou mais cedo chega ao FMI, mais tarde ou mais cedo nós não somos capazes de cumprir a execução orçamental que nos comprometemos. Tudo depende disso. Se cumprirmos, se fizermos o básico, eu acho que Cavaco Silva não vai ser aquele que vai desplotar uma crise política. E se não cumprirmos? Se não cumprirmos, imagino que provavelmente ele vai esperar até que o Parlamento faça o seu trabalho. E, em última instância, talvez ele atue com um bocadinho de mais arrojo, por assim dizer. Mas é muito imprevisível saber o que vai acontecer no país nos próximos tempos, mas Cavaco manterá sempre a sua postura. Eu não tenho dúvidas que Cavaco não vai, de repente, mudar. Nunca mudou, nós já o conhecemos há 2 décadas, mais de 2 décadas, e ele teve sempre uma postura muito própria, não é? E que faz dele um político apreciado, um político verdadeiramente profissional em Portugal e que, no seu tempo de governo, foi importante. Mas é o que eu digo, eu espero que aquela magistratura ativa não seja uma magistratura de... Ele ontem no discurso deixou um bocadinho... Eu não gostei muito do discurso, acho que foi um bocadinho azedo o discurso e deixou ali umas indiretas. Muitas críticas à campanha, não é? O Presidente da República, ele esqueceu-se de falar como Presidente da República, no fundo, e deixou ali umas mensagens nas entrelinhas muito ao seu estilo. Não se esqueceu também ao longo de toda a campanha. Mas na campanha é diferente, quer dizer, imagino, quer dizer, é diferente e pode não ser diferente. Mas como alguém que quer ser presidente novamente. Há 5 anos, Cavaco Silva, eu me lembro de ter elogiado, porque eu acho que um candidato a presidente deve ele próprio comportar-se como se fosse um presidente. Eu acho que Cavaco há 5 anos teve esse comportamento. Os tempos eram diferentes, é verdade, mas teve esse comportamento. Este ano teve, perdoem-me a expressão, algum ressabiamento. É verdade que o modo de fazer política mudou, mas ele não foi a estreia, no fundo, este modo muito pessoal, muito destas tricas, destas constantes explicações que são exigidas sobre a sua vida pessoal, sobre o seu passado pessoal, é relativamente recente em Portugal. E Cavaco Silva não teve uma forma muito perspicaz de lidar com isso. Não é fácil. Ele ontem sentiu isso, mas eu acho que ele se devia ter comportado como um presidente de todos os portugueses. Ele, naquele momento, já é presidente de todos os portugueses, inclusive dos candidatos que derrotou, portanto... Miguel Varela, devia ter deixado as tricas, ou seja, devia ter passado a parte das tricas. Voltamos à expressão. Eu concordo em absoluto. Eu acho que o Presidente não deve ter uma postura de iniciar o discurso assim. Absolutamente de acordo. Acho que foi uma falha de Cavaco. Eu acho que um Presidente eleito já devia ter uma postura de Estado que ele não teve. Não teve. Fartou-se de fazer críticas à campanha, até indiretamente à comunicação social também. Eu acho que foi um discurso pobre. Foi um discurso muito pobre. Aliás, pobre foi toda a campanha também, porque houve uma ausência total de ideias. Houve um marasmo completo de iniciativa e de ideias. E eu acho que o descontentamento e aquilo que levou os 4 milhões de portugueses eleitores a ficar em casa não foi tanto, como dizia ali o colega há bocado, não foi tanto, se calhar, os problemas que as pessoas estão a sentir na pele por causa desta crise ou por causa desta recessão económica. Eu acho que vai mais longe do que isso, porque quando há uma crise, uma recessão económica, as pessoas, se calhar, têm mais tendência até em ir procurar soluções e ir mais às urnas como resposta a isso. Não para eleger um órgão que
que tem uma influência muito reduzida. Sim, nesses próprios de acordo problemas, também, de acordo sentido, também. Não é? Mas eu acho em causa a eleição do Parlamento, aí seria diferente. Talvez sim, não acho talvez. que tenha uma influência assim tão reduzida, confesso. Mas eu acho que é mais do que isso. Acho que é uma estrutura profunda ativa desidentificação pode ter um efeito com o Estado, hoje em dia, com as políticas públicas e com a própria estrutura que o Estado tem. Quer dizer, nomear pessoas, eleger pessoas para quê? Não é? Qual é que é a resposta efetiva que o Estado dá às necessidades das pessoas? A não ser criar problemas. Não é? Portanto, o Estado assumiu um peso enorme na economia, assumiu uma imagem muito negativa perante os cidadãos. Não é? Que o Estado deve exatamente corresponder à imagem daquilo que os cidadãos querem, não é? Como coletivo, e não corresponde. De facto, não corresponde. O Estado de um lado, os cidadãos do outro. Eu acho que a abstenção, não só nestas eleições, mas no futuro, continuará com estes valores, especialmente pela nova geração. O PC tem, excepcionalmente, o PCP tem razão numa coisa. O professor Cavaco Silva, de alguma forma, conivente com a situação como está. Quer dizer, eu vi o professor Cavaco Silva em campanha, parecia que não tinha sido presidente nos últimos 5 anos. Os políticos que nos deixaram na situação em como estamos, o estado da educação, o estado da saúde, quer dizer, fez uma espécie de menu do que está mal em Portugal, que aliás nós todos já sabemos, não é? Mas às vezes perguntava-me e disse, bem, nunca ouvi, durante 5 anos, o professor Cavaco Silva diz com algum orgulho, ou manda dizer, que nunca votou um diploma do governo. Pois, se calhar, devia ter votado. Então, e a reeleição? Eu pensei nisso, tem razão. Então, como é que acontece a reeleição? Por aquilo que falámos? Pela falta de opções? Não, eu acho que de facto há uma falta. Há um bloco, que é o bloco se de facto fosse esse o sentimento dos portugueses, que é de centro-direita. De centro, tantos votam no PS como no PSD, e há uma parte que vota no CDS, no PSD, anda por ali. E isto são os grandes, é a maior parte do eleitorado em Portugal, é isto. E de facto, agarrou-se ao professor Cavaco Silva, enfim, é a única referência de estabilidade que havia para ali. Mas não convenceu muita gente. Houve muita gente que votou em casa, porquê? Porque pensou, bem, vou votar nele, já sei que vai ficar tudo na mesma, porque esteve lá durante 5 anos. Bem, o estado da justiça em Portugal é catastrófico. Não venho dizer que o Presidente durante 5 anos não podia ter feito nada, não é? Esse é um bom exemplo, a questão da justiça é um bom exemplo. Ou agora da educação, esta história agora da educação com as escolas privadas, podem vir dezenas de milhares de pessoas para a rua no sentido não é para a rua manifestarem-se, para o desemprego. O professor Cavaco Silva não mexeu um dedo. Disse apenas que a única coisa que sensibilizou o Governo foi para alterar a forma de financiamento. Não, isso que está em causa. O Miguel Sousa fez um artigo interessante neste sábado no Expresso sobre o assunto e disse precisamente aquilo que faltava ouvir dos candidatos. Exatamente, uma lista infindável. Uma lista infindável, e fala da justiça, que é um caso relevante. Quer dizer, a justiça esteve completamente à parte. Que era exatamente o que gostava de ter ouvido na campanha eleitoral. Parece que nós temos uma justiça fantástica. E um Presidente da República tem um papel. O Presidente da República tem o papel, desde logo, é o que eu disse há pouco, de mobilizar os portugueses para ver o panorama. Quer dizer, não é só mobilizar. O Presidente da República é um político. Portanto, quando alguns candidatos, em concreto o candidato Cavaco Silva, ao longo desta campanha, se queria pôr acima dos políticos, a meu ver, isso é uma falácia, porque ele é um político, no bom sentido da palavra. Claro. E, portanto, ele, obviamente, não deve ter um projeto de governo, uma vez que ele não vai ser governo, mas deve ter algumas pistas, alguns sinais daquilo que são as suas ideias para o país, em áreas-chave. Ele disse que tinha um rumo para o país. Pois, falou-se muito pouco de futuro neste... Mas ninguém sabe qual é, ninguém sabe qual é. Também, falou o professor Cavaco Silva pouco de futuro, desculpa, não é? Ele podia ter palco, e tem tido palco, para falar do futuro, nem que fosse ontem à noite, quando ganhou as eleições. Então, porquê é que não o fez, Pedro Bem, o que eu acho é que o professor Cavaco Silva, esta última eleição que ele disputa, o senhor tem 71, julgo eu, mais 5 são 76, depois vai para a reforma, esta tem direito a ela, e já trabalhou o suficiente. Portanto, agora, o professor Cavaco Silva vai ser exatamente aquilo que quer e lhe apetece. Não tem mais presidentes da República para disputar, não tem mais governos para disputar. Portanto, ele agora escusa de fazer cerimónia. E ele estava profundamente irritado com quem andou a insinuar. Como? Os portugueses devem estar assustados, porque de facto o Presidente da República pode ser mais interventivo. Eu também acho que ele não vai perder a compostura, também acho que o senhor não se vai transformar. O que eu acho é que ele não precisou de ter ontem à noite a posse de Estado como precisou. Nas últimas eleições, assim que ganhou, estava a pensar na reeleição, como todos os políticos. Assim que ganham, pensam na reeleição. E da última vez o professor Cavaco Silva precisava, na reeleição, mostrar uma posse de Estado. Agora não precisa. Pedro, não tem que se candidatar outra vez? Pois, eu acho que a minha leitura é um bocadinho diferente. Ele estava realmente ofendido com as críticas ou com as suspeições que lhe lançaram durante a campanha. Eu acho que ele reage como uma pessoa honesta que não estava habituado a ver a sua honestidade posta em causa. Enfim, talvez um bocadinho a quente, mas
Mas eu acho que os políticos e mesmo os presidentes da República são humanos e, portanto, claro. obviamente, o que faltou, a meu ver, foi falar de futuro. Isso tanto durante a campanha como durante o discurso de ontem. Obviamente que houve ali também depois uma preocupação de falar dos jovens, que hoje em dia, a meu ver, já é um bocadinho oco, quer dizer, falar dos jovens, apelar aos jovens, quer dizer, as pessoas já estão um bocadinho fartas, na minha perspectiva, não é verdade, Paulo, que nos discurso. segundos mandatos os presidentes, em regra, são sempre mais interventivos? Não tem nada a perder. Isso é verdade. E isso é provável que então, aconteça. Será que será tanto, como dizia o Francisco França de Carvalho, que não vamos só no limite, é que o professor Eu acho que vai haver Cavaco... dois momentos decisivos neste ano 2011. Um é a entrada ou não do FMI. Se o FMI chegar, o panorama político em Portugal vai mudar. Não sabemos bem para quê. Enfim, há alguns que dizem que se o FMI vier, o FMI, a União Europeia, obviamente, o Fundo de Estabilização da União Europeia, vamos precisar então de um Governo de Salvação Nacional, do Bloco Central, para aplicar em sede parlamentar as medidas sugeridas ou impostas pelo FMI. O outro momento decisivo vai ser o próximo Orçamento de Estado. Exatamente. Ou seja, quando em setembro de isso 2011 começarem a haver negociações sobre o Orçamento de Estado, vai ser o segundo momento decisivo. O primeiro, nós não sabemos se vai acontecer ou não, o FMI. O segundo sabemos. O segundo e, portanto, tem data certa. A crise política vai acontecer em setembro, outubro de 2011 e tudo vai depender da postura do PSD. Se o PSD se comportar como até agora, que é, obviamente, pondo condições, mas estando disponível para negociar e para aprovar, como fez nos vários PECs e como fez neste último Orçamento de Estado, ou então o PSD coloca-se numa situação que é: não, eu aprovo o Orçamento de Estado, eu permito a viabilização do Orçamento de Estado, desde que haja eleições, por exemplo, no princípio de 2012. Uma postura diferente, ou ligeiramente diferente, do que até agora tem acontecido. E nessa altura, como aconteceu na Irlanda, aliás, não é? Na Irlanda, a oposição viabilizou algumas destas medidas mais restritivas, mas com uma condição política de haver eleições no final deste ciclo político mais complicado. E pode ser também essa a postura do PSD, e, portanto, eu diria que não no verão, mas talvez no inverno de 2012, poderemos ter eleições legislativas em Portugal.